Olá, bem-vindos a mais uma classe de espanhol. Hoje, pessoal, nós vamos fazer a correção das atividades propostas da última aula, realizar o practicando e também realizar a leitura e interpretação. Então, abram seus livros na página 98. Vamos lá? Vamos ler. Deixa eu abrir aqui o meu também. Todo está em Bolívia. Cultura y tradiciones ancestrales, pueblos y originarios, arquitectura colonial, historia y costumbres, salares y balcones, salares, o que seria isso? Então, culturas e tradições ancestrais, né? A cultura e a tradição do povo boliviano vem de muito tempo atrás, né? Dos seus ancestrais, povos originários bolivianos, arquitetura colonial, história e costumes, salares e vulcões. Então, na Bolívia, existem muitos vulcões também, certo? E salares, depois vai falar um pouquinho mais ali embaixo e eu vou mostrar para vocês uma imagem do salar, tá? Amazonas e altiplano, selvas y desierto, el lago Titicaca, muy famosa también, y la Isla del Sol. Minas y carnaval. Carnaval en Bolivia, sí. Gastronomía y mercados. Y lo más importante, mucha gente buena. Mucha buena gente, ¿sí? Nombre oficial, Estado Plurinacional de Bolivia. Estado plurinacional. Bolívia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y en el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del processo integrador del país. Qual é a capital de Bolívia? Então, gente, a Bolívia possui duas capitais. É isso mesmo, professora? Sim. Isso mesmo que você está ouvindo. Então, nós temos aqui a cidade de Sucre, que é onde tem a fundação, né, da República, a capital constitucional, e nós temos La Paz, que é a sede do governo, onde está o poder executivo. Então, Bolívia tem duas capitais, Sucre e La Paz. Sucre é a capital judicial, né? E La Paz é todo o poder executivo e legislativo, certo? Ali vocês também têm algumas imagens, né? La Caixa de la Bolívia, em La Paz, em La Bolívia, né? As bolivianas caminhando ali nas calçadas, na rua. E ali, senhoras quechuas e um jovem conversando, estão charlando em um antigo muro inca. Então, quechuas é um povo indígena, certo? Horário laboral, o que seria isso? O horário de trabalho desse povo boliviano. No setor privado, eles trabalham de lunes a viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, eles trabalham de segunda a sexta, das 8h30 da manhã até as 6h30 da tarde, mas eles têm um período ali de almoço entre as 12h30 e as 2h30. Então, eles têm um horário ali de 2 horas de almoço, tá? Que é também, aqui no Brasil, costumam ser 2 horas de almoço também, tá? Claro que tem algumas profissões que têm menos horas. Às vezes 1 hora e meia, tá? Horário bancário. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 6h, e eles param para o almoço de 12 às 2h30. Então, eles têm 2h30, né? Os bancários têm 2h30 de almoço. Chamada por teléfono, o código para ligar na Bolívia é 591.
Qual é o código daqui do Brasil? 55. Quando você vai adicionar um número lá no seu WhatsApp, não aparece 55 antes? É o código do Brasil, tá? E da Bolívia é 591. A voltagem tanto tem 210 como 110, igual aqui no Brasil, né? Por exemplo, ali no Mato Grosso, a voltagem é 110 e aqui no Maranhão, 220. Eu lembro que minha mãe conta que quando veio morar para cá, ela vinha do Mato Grosso e quando ela ligou os eletrodomésticos dela, queimaram todos, porque ela não sabia dessa diferença de voltagem de lá do Mato Grosso para o Maranhão. Sempre que a gente vai realizar uma viagem, a gente também tem que fazer essa pesquisa antes de ir, tá? Quando eu fui viajar para a Argentina, eu pesquisei qual era a voltagem e se as tomadas recebiam todos os carregadores, né? Porque eu estava levando o carregador do meu celular. Só que lá dizia que não, que eu tinha que comprar um adaptador. Na verdade, quando eu cheguei lá, aceitava sim, o hotel que eu fiquei aceitava sim o meu carregador, mas caso eu não ele não aceitasse, não desse certo, eu ia ter que comprar aí na rua, nas bancas de jornais, teria o adaptador. Então, não é tão difícil assim, tá? Mas é sempre bom, antes de realizar uma viagem para o exterior, ver isso, questão de voltagem, questões de adaptadores e tudo mais. Chamadas, né? O código do país que você está indo, caso algum familiar seu queira ligar. Então, vamos lá. Conselhos para a saúde na viagem. Agora nós vamos falar sobre a saúde durante a viagem. É uma coisa muito importante que você deve se preocupar, tá? Antes de viajar para a Argentina, também pesquisei sobre isso, tá? Por que eu conto a minha experiência? Foi a minha primeira experiência, valeu muito a pena. Para quem tem vontade de ir, é importante saber esses detalhes que devem ser pesquisados antes. Eu pesquisei lá como, por exemplo, eu estava levando minhas duas filhas, então eu estava muito preocupada se elas ficassem doentes, né? Ou como elas já foram alérgicas há anos atrás, eu tinha preocupação delas ter alergia a alguma comida lá, vai que, né? Tudo pode acontecer. E aí eu pesquisei tudo, questões de hospitais, como que eles atenderiam, o que eu teria que ter em mãos, a carteirinha, só os documentos, tudo isso. Questões também para entrar no país. Na Argentina, não solicita vacinações. Já tem países que você só entra com algumas vacinações, tipo febre amarela e algumas outras, tá? Todos os turistas que chegam em La Paz é 3.600 metros acima do nível do mar. E outra cidade, e essa altura, não é todo mundo que se dá bem, né? Tem gente que chega lá, passa mal, ou alguns que não sentem nada, né? Mas quem vai para a Bolívia tem que ter esse cuidado, principalmente quem vai de avião, porque é muito rápido, e aí você sente aquele baque muito rápido. Né? Quem vai de carro vai sentindo aos poucos essa altitude. O que eles aconselham é que toda pessoa que chegar lá descanse pelo menos 24 horas antes de sair passear, tá? Como algo leve, tome muita água para evitar a desidratação, devido à sequidão que tem no ambiente, na cidade de La Paz, principalmente. Todo esforço físico deve ser evitado, especialmente nos primeiros dias, não só nas 24 horas. 24 horas você ficar deitadão lá, descansando. Aquelas pessoas que sofrem de problemas cardíacos ou tenham dor no peito, devem consultar o médico antes de viajar para a capital La Paz, tá? El mate de coca é bom para evitar o mal das alturas. Também existe nas farmácias pastilhas que evitam esse problema, certo? No Chile também acontece isso da altitude. Então, alguns lugares que você vai visitar não só na Bolívia, né? E também tem essa altitude, as pessoas passam mal e eles utilizam mate de coca para que acalme isso. Não se deve consumir água de grifo, é água da torneira, nunca, jamais, tá? É recomendado que você compre a água mineral de garrafa. As saladas e os vegetais sem cozinhar devem ser evitados. Olha só.
ao igual as comidas que se vendem na rua, nos postos do mercado, tá? E nos postos do mercado. Então, tem tudo que você comprar na rua, no mercado, que seja cru, você tem que ter um cuidado antes de comer, tá? O ideal é que você evite, mas a gente também aqui sofre disso. Então, antes de comer, o que a gente faz? Lava bem, às vezes passa uma água quente ou coloca agora vazou o nome, hipoclorito de sódio, né, para acabar ali com as bactérias. Vacuna contra a febre amarela. Então, devido às novas disposições sanitárias, a vacina contra a febre amarela é obrigatória para ingressar na Bolívia, viu? Lá na Argentina eu não precisei. Já se eu tivesse indo para a Bolívia, eu necessitaria ter uma vacina de febre amarela atualizada, minha e dos meus familiares. Se exige um certificado dessa vacina, né, a carteirinha, no caso, em especial nas zonas endêmicas, né, no Oriente Boliviano, em Beni, Amazonas, Chaco, são os lugares, as regiões ali onde tem maior índice de febre amarela. Feriados nacionais, Ano Novo, igual o nosso, que é em 1º de janeiro, né? O Carnaval, dependendo, são dias móveis, em fevereiro, igual aqui, né? Já aconteceu até de cair em março. Dia do Trabalho, 1º de maio. Corpus Christi, em 14 de junho. Aniversário da Pátria, que é o nosso 7 de setembro, para eles é 6 de agosto. Dia de Todos os Santos é o Dia dos Finados, que é no dia 2 de novembro, a mesma data. E a Navidad, que é o Natal, em 25 de dezembro. Olha só que texto bacana, trouxe tantas informações. Aqui nós vamos corrigir agora a atividade que foi para vocês, né, de completar esse quadro com as informações da Bolívia. A população, às vezes, pode dar alguma alteração, dependendo do site que você pesquisou, né, o ano que foi realizada a pesquisa, mas não há problema. Área, tá ali. Continente, aonde fica a Bolívia? Olha lá, tá marcada azul, fica na América do Sul. Qual é a língua oficial? Muita atenção aqui. Além do espanhol, eles falam Quechua, Aimara, Guarani e outras 33 línguas. Outras 33 e mais essas 4 aqui. Então, assim, eles têm muita língua oficial, até porque todas as línguas indígenas são oficiais, são estudadas na escola, eles falam assim no dia a dia, tá? Fronteiras, faz fronteira com o Brasil, com o Paraguai, com a Argentina, com o Chile e com o Peru, certo? Moeda, boliviano. Que coisa, o mesmo nome dele, gentilício. Então, quem nasce na Bolívia é boliviano e o dinheiro também é boliviano, é muito bueno. Não é difícil não é fácil se olvidar disso. Então, capital, Sucre e La Paz. Lembram? 2 capitais, uma do Poder Judiciário e outra do Poder Executivo e Legislativo. Questão 2, vocês teriam que fazer sobre o nosso país, ter muita atenção, porque falou bastante isso no outro vídeo. Então, tá aqui, ó. O texto que você leu, né? Então, nome oficial, República, né, Federativa do Brasil. Feriados nacionais podem ser os mesmos citados ali em cima da Bolívia, né, que são os mesmos nossos. Horário de trabalhar no setor privado depende, né? Por exemplo, não, o bancário tá ali, tá? Setor privado geralmente abre às 8, né? Vai até meio-dia e das 2 às 6. Setor público depende. Depende também. Setor privado tem empresas que abrem 7 e vai até 11 e dá 1 às 5 ou até às 6. Aqui tem bastante diferença em relação ao privado, né? Depende muito da empresa. Setor público geralmente abre ali entre 9, né? Dependendo do cargo ali na prefeitura, por exemplo, você pode entrar às 9, sair 2. Geralmente é assim, das 9 às 2, tá? Horário bancário, vocês podem fazer uma pesquisa também para ver, tá? Horário bancário, o banco abre das 9 ou é 10? Agora eu fiquei na dúvida, porque a do horário de verão que tinha que ir 1 hora antes. 10 e fecha às 3, certo?
Chamadas por telefone, eu preciso do código 55. Voltagem, nós temos tanto 210 como 100, 220 como 110. Conselhos para viagem. Observar a voltagem, né? Quando você for para algum lugar. O que a gente deve observar? O que eu sempre observo quando eu vou viajar é período de chuva, porque eu já tive péssimas experiências em pagar um pacote e não aproveitar nada por causa da chuva em excesso. Não sei, digam aí alguma ideia que pudesse completar mais esse quadro, tá? Vocês podem aproveitar e colocar mais. Seguindo adiante, nós vimos o pretérito perfeito do indicativo, que é o verbo conjugado com dois verbos, né? Que é o verbo auxiliar e o verbo principal. Verbo auxiliar, verbo haver, verbo principal, a ação que está sendo realizada. Então, haber mais particípio. He cantado, has cantado, ha cantado, hemos cantado. Sim, ali nós temos os marcadores temporais. Foi, ayer, né? Observem, gente, esse pessoal aqui, já hemos estado em El Salar de Uyuni várias vezes. Gente, Salar é um lugar magnífico. Lá abaixo vai falar para vocês, eu vou mostrar algumas imagens, tá? Aqui nós temos também um museu, adoro museu, quando fui para a Argentina eu fui no museu, porém foi a pior experiência que eu tive, né, no momento. Por causa das minhas filhas que tocavam em tudo, brincavam com as bonecas nas estátuas e os guardas só brigando comigo, não foi muito legal. Aqui nós vimos também o pronome de complemento, que é aquele pronome que a gente utiliza para evitar a repetição, né? E mais adiante vai ter uma atividade do praticando muito importante, que a prof vai falar sobre ele, sobre o pronome neutro lo, certo? Lá na atividade a gente retoma. Então aqui vai falar um pouquinho sobre a Bolívia, né? E um taxista de Santa Cruz fala um pouquinho sobre esses lugares, né? Sobre Santa Cruz, sobre Sucre, sobre o Salar de Uyuni. Salar de Uyuni, deixa eu ver se a prof consegue abrir aqui para vocês verem. Não, perdão, não existe. Gente, olha essa imagem, eu sei que está bem pequenininha. Mas olha só, parece que o céu está em cima e o céu está embaixo. Na verdade, o céu está em cima e embaixo a gente tem o sal. E por conta da chuva, nós temos uma camada de água ali em cima que reflete o céu. Então, muitos turistas gostam de viajar ao Salar de Uyuni, porque olha essa imagem, gente. Para tirar fotos é maravilhoso, né? Eles gostam de ir lá para tirar fotos. É um lago de água doce. Não é um lago, não é um mar. Desculpe, tá? Aqui, outra foto, na época que não tem os reflexos da chuva, né? Não teve chuva, não tem a água e aí não reflete. Aí tá seco. Muito lindo, né, pessoal? Muito bacana. Gostaria. Me gostaria muito. Então, fala um pouquinho sobre a constitucionalidade de Sucre. Vocês podem dar uma lida e qualquer dúvida que tiverem, entrar em contato comigo, tá bom? Então, nosso tempo está acabando para esse vídeo. A prof vai agora gravar um segundo vídeo com a resolução dele praticando. Certo? Um besito.